Aula 3. O que Jesus ensinou sobre justiça? Curso: Justiça Generosa. Na aula anterior, vimos como o Antigo Testamento revela um Deus profundamente comprometido com os vulneráveis e com a construção de uma comunidade justa. Mas a pergunta surge: e Jesus? O Novo Testamento não fala mais de amor do que de justiça? Hoje, vamos ver que Jesus não abandonou a visão de justiça do Antigo Testamento. Ele a aprofunda, intensifica e a coloca no centro da vida cristã. E isso tem implicações diretas para a maneira como nossa igreja enxerga e serve os necessitados. 1. Jesus continuou a missão do Antigo Testamento. Alguns pensam que a justiça é tema apenas do Antigo Testamento, enquanto Jesus trataria apenas de perdão e amor. Mas quando observamos os evangelhos, vemos exatamente o contrário. Quando perguntaram a Jesus se ele era o Messias, ele respondeu com sinais claros. Mateus 11, 4-5. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados e os pobres recebem boas novas. Jesus escolheu exatamente a lista dos vulneráveis. Ele viveu entre os pobres, comeu com excluídos, tocou leprosos, acolheu mulheres desprezadas, protegeu estrangeiros e valorizou crianças ignoradas. Jesus encarna a justiça de Deus na prática. 2. Jesus transforma os sistemas sociais com sua ética do reino. Em Lucas 14, Jesus diz que ao oferecer um jantar, não devemos convidar apenas amigos e gente influente, mas pobres, aleijados, mancos e cegos. Isso era chocante culturalmente porque, naquela sociedade, jantares eram instrumentos de troca de favores. A lógica da época era: eu ajudo quem pode retribuir. E Jesus rompe essa lógica. Ele nos chama a praticar uma generosidade sem esperar retorno, gastando mais com pessoas vulneráveis do que com nosso próprio conforto. É um chamado radical para nossa igreja hoje. Mais acolhimento, mais abertura de casa, mais partilha real com quem não pode retribuir. Jesus atinge o centro da cultura da autoproteção e cria uma nova cultura, a do reino, marcada por doação, acolhimento e justiça. 3. Jesus ensina uma relação correta com a riqueza. Jesus pediu ao jovem rico que vendesse tudo e desse aos pobres. Pediu aos discípulos que vendessem bens e dessem esmolas, mas não tratou todos da mesma forma. Zaqueu, por exemplo, doou metade do que tinha, e Jesus aprovou. A questão não é a porcentagem. A questão é o coração. Tudo o que temos é de Deus. Não somos donos absolutos, e discípulos vivem com compromisso profundo com os pobres. Isso significa cultivar generosidade intencional, abertura de mão, vidas e lares disponíveis, recursos usados para aliviar sofrimento e promover dignidade. 4. A falta de justiça revela um coração doente. Assim como os profetas, Jesus ensinou que práticas religiosas sem justiça não agradam a Deus. Ele denunciou os líderes que devoravam as casas das viúvas, os fariseus que eram rigorosos em rituais, mas negligenciavam a justiça e o amor de Deus. Lucas 11, 42. A falta de cuidado com os vulneráveis não é um detalhe. Para Jesus, revela um coração longe de Deus. Ou seja, quem adora de verdade, cuida. Quem ama Deus, ama os pobres. Quem recebeu graça, vive justiça. 5. A parábola das ovelhas e dos cabritos, um teste do coração. Em Mateus 25, Jesus diz que, no juízo final, haverá um critério revelador: dar comida ao faminto, acolher o estrangeiro,
vestir o nu, visitar doentes e cuidar de presos. Então Jesus afirma algo surpreendente. Quando vocês fizeram isso aos pequeninos, fizeram a mim. Ou seja, nossa atitude para com os pobres revela nossa atitude para com Cristo. Quem se fecha ao necessitado, fecha-se ao próprio Jesus. Isso é profundo. Isso significa que o cuidado pelos vulneráveis não é um ministério opcional, mas um sinal da fé verdadeira. Conclusão. Jesus não diminui a importância da justiça. Ele torna ainda mais central. Ele revela o coração de Deus pelos fracos, a quebra dos sistemas que excluem, a generosidade como estilo de vida, a verdade de que fé sem justiça é falsa e a realidade de que servir o pobre é servir o próprio Cristo. Como igreja, somos chamados a abrir nossas casas, abrir nossas agendas, abrir nossos recursos, abrir nossos olhos para os vulneráveis ao nosso redor. A justiça do reino não é um extra, é parte do DNA de quem segue Jesus.